Não é novidade que o mercado de trabalho brasileiro é marcado por significativas e persistentes desigualdades de gênero e raça. As diversas formas de discriminação estão fortemente relacionadas aos fenômenos de exclusão social que originam e reproduzem a pobreza. No Brasil, as desigualdades de gênero e raça não são fenômenos restritos a minorias ou grupos específicos da sociedade. Pelo contrário, são problemas que dizem respeito à maioria da população, que fica numa situação de sistemática desvantagem em todos os principais indicadores sociais e de mercado de trabalho. Outro ponto relevante é o etarismo, que é a discriminação em relação à idade. E as mulheres são muito mais prejudicadas por esse fator. No ambiente de trabalho, ele pode surgir de muitas formas, como a recusa de contratação da funcionária, o impedimento de promoção na empresa, ou ainda um tratamento diferente dos demais. E olha que eu estou falando só de ambiente de trabalho, hein? Porque no dia a dia ainda tem vários outros. Bom, falei um pouquinho, mas não quero dar spoiler, não, até porque a minha convidada fala sobre isso muito melhor do que eu. Vocês vão ver só. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é Empreende Delas, um podcast incrível sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, uma nova entrevistada conta pra gente um pouco da história de sua vida e da sua trajetória no mercado de trabalho. Então, fica aí com a gente. Assiste ou então escuta até o final, porque, ó, dica boa, inspiração é o que não falta por aqui. Agora, se você está me vendo aí, ó, no YouTube e por acaso ainda não fez a sua inscrição, então faça. Aproveita, curte o vídeo também, comenta, né, gente? E dá aí sua contribuição para o crescimento desse projeto. Bom, já quero deixar o meu muito obrigada aos apoiadores queridos que me dão uma forcinha lá no Apoia-se. E para você que gosta da ideia do projeto e quer contribuir também, vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa seu apoio também, gente. Qualquer valor já é uma ajuda enorme. Se você ainda não sabe o que é esse financiamento coletivo, clica nesse link que eu vou deixar aqui no alto, porque deixa uma explicação bem rapidinha lá para vocês, para entenderem melhor e apoiarem a causa. Bom, mas agora vamos à nossa entrevistada da semana. Viviane Elias Moreira é um exemplo de pessoa que recalculou a rota e conseguiu ocupar cargos hierárquicos que fogem daquilo que é inicialmente ofertado como possibilidade para mulheres como ela, preta e de origem periférica. Com a premissa de não ser a única no topo, a executiva dá dicas com foco na carreira de mulheres que já passaram dos 40 e desejam estar à frente das tomadas de decisão. Vamos escutar essa história. Olá, Vivi! Seja muitíssimo bem-vinda ao nosso espaço de troca de ideias, de experiências, de negócios, de tudo mais que a gente quiser. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada, viu, Ju? Do coração pelo convite. Estou muito feliz aqui para fazer essas trocas com você. Ah, que bom. E vamos falar muito. Temos um tema sem querer, né? Ficou um tema super assim em alta essa semana, esses últimos dias. Mas daqui a pouco que a gente vai começar falando um pouquinho de você. Então, por favor, conta pra gente quem é Viviane Elias Moreira. Defina-se, por favor. Nossa, que difícil, Primeiro, Joinha. primeiro você pode se definir, depois a gente parte para a sua história. Vamos lá. Tá ótimo. Então, eu vou começar aí pela autodeclaração para explicar, para ser mais acessível também, para as pessoas conseguirem ter mais acesso a esse podcast. Então, eu sou uma mulher negra, tenho 42 anos, 1,65 m de altura, sou com um vestido cinza chumbo, com um colar e uns brincos azuis, ligados Lindos. a uma marca de sustentabilidade. Enfim, Olha, qual que, são como todos que é a sustentabilidade? Qual é o chama material? Azul Verde, ele é feito de itens recicláveis, de plástico reciclável, de uma árvore empreendedora maravilhosa de Recife, se eu não me engano. Então, estou de brincos Que aqui, super legal. desejo Entrega no também. Brasil todo?
Brasil inteiro, ó, gente, Pode eu falar jamais, onde que a assim, gente acha, que eu adorei, achei total, lindo. que Eu tô bom, querendo depois uns eu mando vermelhos, um vídeo, ó. vermelhão assim, grandão. Eu Ela perdi tem o vermelho que eu materiais tinha. lindos, Ju, materiais lindos, assim, super maneiros. Muito É... legal. Mas Ai, conta, que pode bom. contar qual é, conta pra gente qual é. Chama Azul Verde a marca. A marca é azul verde. Ah, Isso, sim. isso. Deixa eu escrever aqui. Ela é uma afroempreendedora, eu a conheci na Feira Preta, aqui em São Paulo. Tá vendo, gente? Azul verde. Frequentem a Feira Preta, que tem material, tem coisa muito bacana por lá, criada pelos afroempreendedores. E ela tem uma linha voltada toda para a questão de sustentabilidade, como esses brincos, esse colar aqui. Tem coisas bacanas, o único problema é que depois você fica viciado e quer comprar tudo dela, tá? Eu Então é um tenho esse problema problema. bom, é um Eu problema sofro bom. disso, sofro desse mal. Mas vamos lá conhecer ela. Bom, eu uso trancinhas, Mas- estou com as trancinhas com a ponta solta. Estou sentada aqui numa parede com fundo branco, com dois quadros, um da Nina Simone e um da Mona Lisa de Black. E eu vou te definir, você falou defina-se, Vivi, eu vou me definir o seguinte, eu sou uma esperançosa realista, Lariano Suassuna, né? Não Uau, sei se você gostei, conhece hein? essa frase dela, Hum. dele, mas eu adoro que ele fala que que é, é mais ou menos o seguinte, né? Quem tem esperança demais é chato, os realistas, quem não tem, os pessimistas são chatos, quem tem esperança demais são tolos, e que ele prefere ser o realista esperançoso, né? Então, eu acho que eu sou um pouquinho disso. Querer transformar o Muito mundo, a minha bom, realidade hoje, para um mundo melhor aí. muito bom, legal. Bacana demais. Então agora vamos a um pouquinho da sua história. Conta pra gente. Bom, eu sou uma menina preta periférica, nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, um pouco inconformada com os rótulos que são concedidos para as pessoas como eu, da minha cor, do meu gênero, da minha origem, e que decidi desafiar aí os status quo que colocaram ali, né? E status quos, literalmente no plural, porque quem parece como eu sabe que a gente não tem só um status quo para quebrar, mas vários, porque são colocados para a gente. Então, eu comecei minha jornada profissional aí aos 13 anos, integrando o Profeito em Farol, dentro de um processo de ressignificação familiar, sempre muito coletivo. Eu sou a quarta filha de uma família de cinco, dentro do padrão de mamãe, papai, família sempre grande. E dentro da minha carreira profissional, eu nunca soube, na verdade, que eu tenho uma carreira, mas surgiu a oportunidade de entender que sim, hoje eu tenho uma carreira. Então, fui desenvolvendo bastante diferentes segmentos, atuando em diferentes segmentos, com oportunidades que eram nos dados, até chegar aqui onde eu estou hoje. Eu sou C-Level de uma startup, sou CEO de uma startup MedTech, voltada à educação, para viabilizar um ensino médio de qualidade para a população do Brasil que ainda não tem, chama ZEC. Eu sou também, faço parte de alguns conselhos aí, comitês, enfim. Tem uma jornada que vem, profissionalmente falando, vem muito ligada ao segmento financeiro, segmento bancário, multinacionais. Minha jornada é feita há mais de 15 anos, criadas em multinacionais, e eu decidi que nos últimos 2 anos eu queria entender um pouquinho, atuando como C-Level, como diretoria, mas na famosa nova economia ligada às startups, para entender o porquê que as startups têm suas diretorias, nos seus fundadores, pessoas normalmente brancas, normalmente homens, normalmente com padrão. E aí eu quis desafiar um outro status quo, na verdade, né? Um outro status quo, que foi justamente se a proposta de startups, nova economia, era criar novos ecossistemas de empresa, o porquê que eu não me via ali nessas formações. Então, eu decidi, tive a oportunidade de ser convidada a ocupar, porque isso é um diferencial também, Ju. As mulheres pretas, por mais capacitadas que elas sejam, elas não são convidadas a participarem efetivamente dessas posições, elas não são contratadas para atuarem em posições de tomada de decisão em startup. Normalmente, elas fundam as próprias startups para terem os cargos de diretoria,
ou elas vão atuar como freelance ou como prestador de serviço. Então, eu quis entender por que mulheres como eu não podem ser contratadas. E aí eu desafiei, estou aqui, deu super certo, estou super na zeca nesse meu segundo ano, entendendo, tentando colaborar com as coisas boas que a gente aprendeu nas multinacionais, para uma estabilidade dessas startups que estão no caos. E na vida pessoal, sou casada, no Musão, Renatão, João do Marcelinho, São Paulina, pacote familiar completo, mamãe, papai, sobrinho, já sou tia-avó, dizem, porque, enfim, mas tô aí, tia-avó também, já sou. Tenho sogra, sogro, cachorro, papagaio, periquito e vamos embora. Muito bom, muito bom. E falando assim da sua carreira, né, na parte profissional, como que hoje você é CEO de uma startup, Eu, e como que você entrou para o mercado? Como que foi essa história? O comecinho dessa história? olha, Ju, eu vou te falar que, primeiro que assim, né, eu precisava trabalhar, eu precisava sobreviver. Então, a minha entrada para o mercado de trabalho não foi uma entrada por questão de crescimento ou em busca de um desenvolvimento profissional ou em busca de ascensão ou aspirações. Até porque as aspirações que eram colocadas para pessoas como eu nos anos 90, mais ou menos, os adolescentes negros, era com sorte terminar o segundo grau e estagnar. E a gente não recebia impulsos, né, do mundo que a gente vivia efetivamente para faça uma faculdade, porque eu quero que esteja lá, ou estude, ou executivos, ou inspirações tangíveis, como a gente tem um pouco mais agora, ainda é pouco, mas ainda existe, já é mais tangível vermos pessoas como eu aí em alguns lugares. E eu comecei a trabalhar para sobrevivência, para ter o que comer, para ter o que vestir, para ajudar a pagar aluguel. Então, toda oportunidade que aparecia, eu iria realmente atuar. E essas oportunidades que apareciam, normalmente eram cargos operacionais, então eu fui durante muito tempo atendente, recepcionista, prestadora de serviço, aparecia, a gente precisava fazer, até eu consegui estudar no Núcleo da Consciência Negra da USP, que foi onde é um cursinho pré-vestibular voltado à população periférica e pessoas negras, para que eles consigam ter acesso ao vestibular na época. E ali eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu sonhei em ter uma possibilidade de ascensão profissional. Foi a primeira vez, por exemplo, que eu vi mulheres negras biólogas, eu vi homens negros químicos, porque os professores eram representantes, eram pessoas que já estavam atuando no mercado de trabalho e que cediam o tempo deles para darem aulas em suas expertises para que as pessoas conseguissem prestar vestibular. Então, quando a gente tinha uma aula de núcleo de cidadania negra e aparecia uma pessoa negra que era chefe de uma empresa, eu falava, opa, peraí, eu acho que existe essa possibilidade para mim também. E aí, nessa minha construção, eu fui entendendo que eu poderia, sim, ocupar alguns espaços. E foram surgindo algumas oportunidades. Meu primeiro emprego numa posição de liderança e foi um segmento que nem existe mais. Eu participava de uma célula anticlone. Olha só, quem teve celular aqui que tem chip vai lembrar que eu estou falando. Era uma célula anticlone de uma operadora de telefonia que também não existe mais. E foi meu primeiro cargo de liderança, 22, 21 anos, mas porque aconteceu eu como executava o trabalho, eu não podia faltar, eu desempenhava muito, e foi um dos primeiros trabalhos CLT que eu tive acesso, a supervisora normalmente, ela me colocava para fazer o trabalho dela. Então não foi uma posição de liderança me dada por mérito. Foi porque a supervisora fazia tanto o trabalho da supervisora na época que quando ela saiu, eles não tinham outra opção senão me colocar lá, porque até treinar alguém eu já fazia, e me deram um cargo ali de supervisão. E ali eu tinha a chancela, assim, de ser uma gestora. E ali eu entendi que, poxa, peraí, deixa eu entender o que pode me diferenciar para eu crescer. E assim como no meu primeiro emprego aos 13 anos foi educação, foi a especialização em educação que me fez realmente conseguir entender que eu poderia ocupar alguns espaços. Muito legal. E você falou que teve uma carreira também em multinacionais, né? Sim. E aí foi Como que acontecendo. foi?
Pois é, e aí como que foi essa jornada? Olha, eu não vou romantizar, tá, Ju? Eu gosto muito de A ideia falar. é essa. Por favor, por É muito favor. perigoso romantizar as histórias, sabe? Olha, meu cachorrinho está interagindo, gente. Ah, Então, querendo sinto participar. muito. Quer participar, ó. É muito perigoso quando a gente romantiza algumas histórias, né? Principalmente de histórias de pessoas como, até para não criar nichos de expectativa. Então, sendo muito sincera, a minha jornada profissional foi uma jornada feita com muito base em dor, dores decorrentes do racismo, do machismo, do questionamento das minhas entregas, dos posicionamentos, de muitos downgrades, às vezes para conseguir ter eventualmente upgrade. Mas quando eu saí dessa operadora de telefonia, a primeira coisa que eu sabia é que, ok, eu já fui para um step na frente de outras pessoas que trabalhavam comigo e eu sabia que ia ter um desafio. E esse desafio veio principalmente da ausência, por exemplo, de falar o idioma inglês, de conseguir ter acesso a uma outra faculdade, na época eu fazia faculdade como FIES, e aí era aquele mês, um mês eu pagava aluguel, outro mês eu pagava faculdade, outro mês eu pagava água, outro mês eu pagava luz. Nossa. E eu tenho até uma história curiosa aqui nessa época de faculdade, que eu não tinha dinheiro para jantar na faculdade, né? Eu fazia faculdade à noite e eu não tinha dinheiro para jantar. E naquela época, uma marca de macarrão instantâneo que vinha no copo estava chegando no Brasil. E eles fizeram uma ação na frente da faculdade e durante, sei lá, 1, 2, 3 meses, durante um tempo, eles distribuíam esse macarrão de amostra grátis para fidelizar o aluno universitário, né? Ju, eu saía desesperada do trabalho porque eu tinha que chegar a tempo para não correr o risco de perder a quantidade de Vai amostra perder a grátis que eles amostra. distribuíam para poder comer. Gente, que Então, loucura. foi aí que eu comecei a aprender algumas estratégias, inclusive para a minha carreira profissional. Então, uma estratégia que eu aprendi muito com isso foi: eu preciso chegar na frente. Se eu chegar na frente, eu vou conseguir ter algumas coisas. Então, como eu chegava, saía correndo, quando eu conseguia comer para jantar, o tempo até começar a aula, eu ia estudar para ter essa lacuna do inglês. E aí eu ia estudar onde? Na biblioteca, porque eu não tinha internet, eu não tinha acesso. E dentro desse processo, eu comecei a participar de alguns grupos de network para entender o que eu preciso estar na frente, que a informação não chega da ponte para lá, da periferia. Então, eu comecei a ver o que eu consigo ter de tendências. E essas tendências iam, por exemplo, para o jornal, revista, porque realmente, de novo, não tinha internet do jeito que a gente tem hoje. Então, eu lia muito, por exemplo, ainda existe a revista, mas o CSA. Acho que foi minha primeira assinatura, foi um combo, né? Isso eu dou graças ao meu pai, o poder de ler, entender. Então, a Você S.A. foi uma revista que eu ia entender o mercado corporativo. Então, eu tentava entender e ver o que eu poderia conseguir fazer para me diferenciar. Quando eu chegava para fazer uma entrevista, por exemplo, na época eu tinha que entregar currículo na Barão de Tapetininga, eu sabia que eu colocar ali no meu currículo em papel que eu era uma atendente e colocar um analista tinha uma diferença. Aham. E eu sabia que eu saberia ser uma excelente analista e não mais uma atendente. Então, às vezes, eu me candidatava para uma vaga de atendente, mas para fazer o trabalho de analista para conseguir hackear esse sistema e conseguir entregar mais e eventualmente ficar na empresa. E foi isso que eu fui fazendo até conseguir uma oportunidade que me colocaram para trabalhar numa central de atendimento de TV a cabo. Eu já tinha sido supervisora, então foi um dos primeiros downgrades que eu tive na minha vida, de posição, e era para trabalhar das 7 às 11 da noite e para atender TV a cabo. Falei, vamos embora fazer, a gente precisa, até porque tinha um vale-refeição muito bom, e aí eu vou conseguir Ah, ajudar em casa. E lá eu entendi que eu poderia tentar correr para ter uma posição de suporte à supervisão também, como eu tinha naquela outra empresa de telefonia. aham. Acontece que eu tive uma líder, que foi a primeira e única mulher preta que eu tive na minha vida, que entendeu ali o meu desempenho e ela não me colocou como suporte. A primeira oportunidade que ela teve dentro da equipe dela, ela me colocou como supervisora de técnica.
Aham. E ali eu comecei a entender que network, estar à frente, estar preparado quando chegar uma oportunidade, seriam meus diferenciais. E tudo o que eu consegui de oportunidade para fazer entrevista, para ocupar essas posições, para ter equipes, para ter liderados, veio de oportunidade de pessoas que já conheciam o meu trabalho. E isso acontece até hoje, gente. Você tem uma ideia, para eu conseguir ter uma entrevista até 3, 4 anos atrás, com todo o meu currículo, com todas as minhas certificações, com toda essa minha jornada de multinacional e certificações internacionais, até uns 4, 5 anos atrás que eu consegui uma entrevista, eu tinha que tirar uma foto no LinkedIn. Sério? Porque minha cor sempre vai vir na frente. Gente. Se a gente parar para pensar, as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo esse vídeo hoje, executiva de sucesso, possivelmente vai vir o estereótipo da Ju e não da Vivi. Então, para que eu conseguisse ter uma oportunidade, para que as pessoas entendessem que tudo que está escrito naquele papel ou na rede social do LinkedIn vem de uma mulher preta, para, no mínimo, as pessoas me ouvirem, eu tinha que tirar a foto do LinkedIn para conseguir essa entrevista. Isso é um jeito de hackear também. Né? Hoje eu tenho sponsors que sabem as minhas entregas, que sabem as minhas disponibilidades, mas também sabem a minha luta. E a minha luta é ter um acesso a um podcast que nem esse para quem tem acesso a esse conteúdo, você amplie essas informações da ponte para lá. A ponte para lá, eu falo de bairros periféricos, eu falo de pessoas que não eventualmente entendem que elas têm o poder, elas têm a força, mas que elas precisam ter estratégias. E aí está meu parte de não romantizar, porque a minha estratégia pode dar certo. Então, como para vocês talvez não possam, então não carreguem o peso, peguem as coisas que cabem a você dessas minhas estratégias e saibam que sim, é possível atravessar a ponte sem esquecer que tem que voltar lá sempre para disseminar e dar para o mais como nós, principalmente mulheres e negras, estarem também desafiando esse status que eu fiz. Uau, hein? Sensacional. Sensacional. Gostei Ah, demais. Quem vê vai cara não chorar vê não, que eu corre, né? choro, Que... gente. Pessoa aqui emocionada. Nossa, mas muito bacana de escutar essa história, mesmo. Porque às vezes a gente, é o que você falou mesmo, a gente vê no cargo de liderança e tal, e não imagina É, a caminhada que tem aí por trás disso. e é louco, sabe, Ju? Porque todos nós temos as nossas histórias, sabe? Quando a gente traz esse papel de liderança, principalmente uma liderança feminina, a gente tem que entender que todo mundo tem uma jornada, não é uma competição de quem dói mais. Talvez eu acho, não é uma perda, sabe, na verdade, de conteúdo. Eu não quero que as minhas dores sejam diferentes. Aliás, eu não quero que minhas dores sobreponham as dores de mulheres que também estão em posição de liderança, mas que têm uma cor diferente da minha, ou que tenham outras vivências diferentes das minhas. O que eu proponho é que a gente tenha uma sororidade de verdade para que essas dores sejam minimizadas para mim e para todas elas, né? E para todos os homens também, né? A gente tem um debate muito grande do papel masculino como ação dentro desse processo, né? Mas a questão é que hoje o que eu vejo mais são sororidades seletivas e muito pesadas. Então, eu falo muito dessa questão, né, do feminismo não negro que não entende que precisa ter um feminismo negro que precisa entender que por mais que eu tenha o mesmo papel ali da Ju, nesse podcast a gente esteja, nós estamos falando de iguais, não adianta. A possibilidade da Ju colocar uma posição e ser ouvida quanto dentro do privilégio dela quanto mulher branca é totalmente diferente de eu falar a mesma coisa e ter mais ação de escutativa, porque eu sou uma mulher negra. A gente vive numa sociedade que não dá para falar. Eu tenho um exemplo muito claro disso, né? O Laurentino Gomes escreveu o livro Escravidão, né? E super recomendo também, fica a dica aqui para todo mundo ler para entender a nossa história pro lado a história real, né? Não é a história que a gente aprendeu na escolinha. Ah, O Laurentino Gomes, que eu sou fã, é um homem branco. E os 3 livros,
viraram um sucesso. Será que se fosse uma mulher negra escrevendo da mesma forma, ela teria o mesmo alcance do Laurentino? Nós temos historiadoras negras sensacionais no Brasil. Coisas que o Laurentino colocou no livro, o professor Abdias do Nascimento já falava há muito tempo. A gente tinha uma Lélia Gonzalez falando há muito tempo. Né? Nós tínhamos uma Cida Bento falando, uma Benilda Brito falando há muito tempo. Porém, nesse país ainda que não entendeu as estruturas racistas, o racismo estrutural que permeia, inclusive sobrepondo a questão de gênero, eu, Viviane, preciso vir aqui para falar, por favor, saiam da zona de conforto, que eu não estou competindo com vocês. Quem quer competir por dor? O que eu só quero é oportunidades iguais. Eu não quero esconder a minha foto do LinkedIn. Eu quero que o meu currículo seja analisado da mesma maneira. Né? Eu até brinco, não sou eu enquanto mulher negra, mas existem várias mulheres negras, e eu falo isso publicamente, que é uma posição minha. O mês de março não é sobre mim. O mês de março é sobre a Ju. E as pessoas, as mulheres que parecem com a Ju. O mês de março não é sobre mulheres negras, não é sobre, necessariamente sobre mulheres trans, necessariamente não é sobre mulheres com deficiência. O mês de março é o Dia Internacional das Mulheres dentro de um rótulo que foi pré-definido. Eu passo o mês de março inteiro fazendo palestras só para convencer as pessoas, as empresas e a sociedade que eu também sou uma mulher. O meu dia é 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana. Ali eu posso pensar sobre a minha dororidade quanto mulher negra. O mês de março eu tenho que falar, ei galera, a mulher negra que está servindo seu filho, sua casa, a mulher negra que presta serviço para você, ela também é uma mulher. E aí eu preciso voltar para um contexto histórico de entendimento, que quando no Brasil se era permitido uma mulher se tornar médica, a primeira mulher no Brasil se tornou médica, eu vivia num objeto. Eu não tinha direito a voto, eu não tinha direito a entrar numa escola, eu não tinha direito... o que eu teria direito, talvez, se fosse jogando um paralelo com o mundo moderno, era ter um código de barras na minha pele para me escanear se eu fugisse. Era isso que eu teria o direito. Então, esses gaps de injustiça, Ju, sociais, a gente precisa corrigir. E essa correção passa por ter mulheres negras em cargos de decisão, em conselhos, dentro do mundo corporativo, assim como mulheres negras dentro do contexto histórico, na academia, na política, nessa tomada de decisão, para que as pessoas entendam, há uma dor latente. E se a gente não ter aliados ativos, como a Ju, que cedeu o espaço dela aqui, para que a Vivi conseguisse falar e atingir o público para refletir, e a Ju está sendo uma aliada ativa nesse momento, a gente vai continuar sendo um monte de aliado de rede social. Eu até não sou racista, mas eu nunca promovi uma pessoa preta. Eu até não sou racista, mas quando eu olho ali na minha timeline, quem viaja comigo, quem vive com meus filhos, quem está na escola, quem está na minha festa, são só pessoas que não são negras, ou são pessoas que não são diversas, são mulheres que não são diversas. São todas uma massa que são iguais a mim, que perpetuam essas barreiras que a gente consegue viver. E é isso que eu estou tentando fazer, Ju, de maneira simples, colocando a minha voz aonde dá. Importante dizer que a minha verdade, também quanto mulher negra, não é a verdade de outras mulheres negras, porque nós somos plurais, e isso que é bacana, porque nós pensamos diferentes, nós lutamos de formas diferentes, mas com o nosso grande objetivo que é, ei, eu também sou mulher. Ei, eu também sou capacitada. Ei, eu também sei tomar uma decisão. Em startups, pode me contratar. Em multinacionais, pode me contratar. Em academia, eu também sei dar aula. É isso que eu acho que é o grande desafio que a gente tem e principalmente em contar as nossas histórias para quem quer ser ouvido. Se eu te falar que eu já arrepiei aqui, vai em vários momentos. Hoje, Arrepie, para arrepie, fisiológicos. Uau, muito bom.
Não, e você, assim, né, tá lendo os meus pensamentos, porque a primeira pergunta que eu ia te fazer era sobre esses desafios mesmo, de ser mulher negra, de liderança feminina negra no Brasil, você já falou tudo. Já matei, Você já. já matou, assim, não, vamos encerrar esse negócio aqui. Não, Nossa, mentira, mentira, encerrar nada. Porque aqui, um outro tema, né, que já estava previsto a gente conversar aqui, é o etarismo, né? E assim, fomos agraciadas de uma forma ruim com o acontecimento aí dessa semana. Foi essa semana mesmo, não foi? Acho que no início da foi semana. essa semana. Uhum. Pois é, das duas, três meninas que postaram vídeo ridicularizando uma colega de 40 e poucos anos, que, enfim, eu estou contextualizando mais ou menos aqui para quem, por um acaso, não viu, que eu acho difícil, e também porque, né, mais para frente tem a questão da diferença do tempo aí da publicação, mas vamos falar então do etarismo, como que ele afeta a liderança feminina, negra, já que a gente está falando, né, especificamente aqui no Brasil, e vamos lá, comenta um pouquinho aí, fala o seu ponto de vista dessa história, essa pérola Quanto que a gente teve desafio, aí. né, Ju? Quantos desafios, gente? Era para ser tão mais fácil. Acho que a sociedade Porque, evoluiu ao né? ponto da gente Às vezes eu fico entender. assim também, eu falei, por quê? Por quê? Não precisava. Não precisava. Algumas coisas que acontecem, eu falei, era só ficar quietinho, não precisava de mais nada. O Era tão silêncio é um fácil. às vezes o É, silêncio é uma sabedoria profunda, né? como que foi a frase que você falou também? Essa a gente começar a gravar? Quando eu vou dormir sem falar, como é que é? Ah, é, que eu adoro essa frase, né? Calada me deito, sem processo eu me levanto, Pois né? é, olha que belezinha. Gente, anota aí. Eu vou, acho que vai para o feed essa. Vou anotar aqui, porque. Ai, Ju, olha, eu acho que a gente Pois está é. vivendo numa sociedade que o imediatismo e a necessidade de mostrar quem nós somos tomou um lugar muito forte, né? Muito pesado de demanda. Então, eu vou contextualizar a minha opinião nesse sentido, eu acho que em dois cenários, sabe? Analisando, eu sempre gosto de pensar. Bom, eu trabalho com gestão de riscos, né, gente? Então, eu sempre vou pensar no meu contexto, o contexto um pouquinho amplo, holístico da coisa. Eu acho que se a gente analisar o caso dessas duas meninas, dessas três meninas, que tomaram a liberdade de gravar o vídeo, colocar numa rede social, achando que aquele grupinho não se espalharia essa informação, e aqui, lógico, não conheço as três, não tenho contato com as três para entender a vivência delas, mas eu acho que uma meia-culpa que pouquíssimas pessoas estão fazendo é o ambiente que essas três pessoas foram criadas, essas três mulheres foram criadas, né? Ao ponto de ser um ambiente que pode não demonstrar empatia, porque quem disse que 40 anos é velho? Quem classificou o rótulo de 40 anos ali de não entendimento? Se elas pararem para pensar, se elas tivessem parado para pensar um pouquinho, só elas entender que os grandes ídolos delas têm 40 anos. Inclusive, eventualmente, mulheres que elas apoiam dentro dessa luta feminista. E aí, esse meu pré-início é para pensar nós, mulheres, 40 a mais, que somos mães, eventualmente, dessa geração. A gente criou um status quo de delegar papéis para essa nova geração e esquecendo das responsabilidades. Então, é muito comum a gente ouvir falar de mulheres, essa nova geração vai salvar o mundo. Fiquem tranquilas que a gente... Olha, Ferrou. essa nova geração, ela é muito mais inclusiva, ela é muito mais aberta. Quem está criando essa nova geração somos nós. Então, como que eu vou delegar essa responsabilidade para uma nova geração se eu não estou cumprindo o meu papel agora, que é questionar o porquê que elas acharam que 40 anos é velho? O porquê, de repente, uma Cláudia Raia ter filho aos 55 é um absurdo? O porquê, de repente, a gente entender que mulheres como, por exemplo, a Jennifer Lopez fazer um monte de cirurgia plástica para uma aceitação
É um absurdo. Mulheres podem ser o que elas querem, aonde elas querem, como elas querem, na idade que elas querem. E você não entender esse lance de etarismo, por exemplo, as consequências, eventuais consequências que podem acontecer para essas jovens, uma que eu torço é reflexão. Elas vão ter 40 também. É. Sabe, eu fui fazer uma palestra semana passada em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e uma empreendedora de 72 anos, mudando a vida de uma comunidade de mulheres rurais, de produtos rurais, com 72 anos. O mercado corporativo, muitas vezes a gente fala assim, mulheres no poder acima de 50 a mais. Ou elas são fundadoras das próprias empresas delas, ou elas têm algum tipo de ligação familiar, e são pouquíssimas, acho que deve chegar a 5 a 10% de mulheres que conseguiram ascender e são 50 a mais. Nós, mulheres, seguimos essas mulheres na rede social? A gente acompanha o movimento delas, por exemplo, quanto profissionais 50 a mais no LinkedIn, no Instagram ou nas redes sociais. Nós apoiamos quanto mulheres essas mulheres ou não? A gente se liga nessa tendência de etarismo muito mais ligada à moda, à roupa, enfim. Então, talvez esse viés que a gente está construindo de uma maneira errada, a gente esteja passando para essa nova geração que se sente na liberdade, porque essa geração já tem esse rótulo de tomar a decisão de vamos falar mesmo, e depois a gente aparece, eles têm até o pós já programado, tá, Ju? Não, depois a gente vai aparecer falando que a gente está pedindo desculpa, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo, e porque normalmente tem a comunicação pronta, a gente chora. Eu tenho até uma amiga que tem 40 anos, gente. Ou eu tenho até uma amiga. Imagina, eu não sou preconceituosa. Imagina, a minha avó tem acima de 40. Eu tenho até uma avó. Avó, ela usa o WhatsApp, e minha avó é super moderna, sabe? Então, quando a gente começa a tomar essas decisões e achar que está tudo bem, a gente vai continuar perpetuando uma situação que vai refletir nesses daqui a pouco, nessas meninas daqui a pouco. Só que ninguém coloca, e como é que está essa mulher de 40 anos? Eu vi que saiu até umas publicações que o resto da turma acolheu ela super bem, deu flores, tal. Mas quando passar o hype, como é que ela vai ficar, por exemplo, a segurança psicológica dela, se ela não passar numa determinada prova, o que é normal, gente. Ninguém passa com 10 em 4 anos de faculdade, ainda mais de biomedicina, que parece que vai mudar. Será que ela já não tem questionamento suficiente? Ela já não teve que passar por tetos de vida suficiente para sentar naquela cadeira, para ter, de repente, somente acolhimentos temporários? Né? É uma rede de apoio que ela vai precisar. Então, quando a gente fala de etarismo, e eu estou falando aqui do modo geral, porque se eu for falar de etarismo relacionado a recorte de raça, é um problema social muito grave, muito grave. Trazendo aqui pinceladas de raça. Ju, mulheres negras acima de 50 a mais, de 45 a mais já, ou elas vão empreender, elas já vão saindo do mercado de trabalho para poder empreender para sobreviver, quanto mulheres negras, para poder crescer, ou elas vão empreender, ou elas vão conseguir continuar ativando uma economia, que é a economia que a gente tem aqui no Brasil, que é a economia informal, a massa. E essa massa são de mulheres negras altamente capacitadas. Se você olhar hoje dentro das estruturas empresariais, e aqui eu vou falar de homens negros também. Homens negros acima de 50, 60 anos, cadê eles no mercado de trabalho produzindo? Como é que fica o pós essas pessoas? Porque eles não vão ser contratadas porque os rótulos vão aumentando, né? Ele é uma pessoa negra, a raça vai vir na frente, ele vai ter a questão de gênero, e aqui eu coloco na questão de etarismo homens e mulheres negras lutando pau a pau, né? Homens negros ainda tem um pouquinho mais que mulheres, e aí entra o rótulo do etarismo. Então, você não serve porque você é negro, você não serve porque você é homem ou mulher, e você não serve porque você tem 50, 60 a mais. E aí, quando você serve, você tem essa idade, você serve para quê? Para posições operacionais. Quer ver um exemplo? Se todo mundo parar para pensar agora.
Qual que é o maior perfil dos porteiros de prédio no nosso país? Homens pretos mais velhos. Da babá, das babás prestadoras de serviço doméstico mais velhos, 50 mais, 60 mais, são mulheres pretas, porque elas fizeram aquela carreira delas, prestando serviço doméstico para poder pagar a faculdade, para de repente ter uma primeira geração de filhos que não estejam mais ali dentro daquele processo. Atividades extremamente operacionais relegadas a homens negros acima de 50 anos. Né? Eu te falo, por exemplo, uma vivência com meu pai. Meu pai ele tem 86 anos, é um homem que trabalhou até os 81 como vendedor de plano de saúde, era o cara que ia andando de porta em porta, pegando aquele panfletinho, fazendo e acontecendo, saiu com uma mala lotada daqueles livros de plano de saúde, sabe? Aquelas redes referenciadas, vendia a beça, ganhava prêmio a beça de vendedor do mês, até um belo dia que a corretora que ele trabalha falou assim, seu só não serve mais. E ele continuava tendo a família dele para sustentar. E ninguém falou por que ele não servia mais. E o que meu pai foi fazer? E o pós disso? E aí a gente vê aquelas fórmulas prontas, né, João? Vamos fazer um plano de carreira sucedido. Carreira, pessoas pretas não sabem nem o que é carreira, elas sobrevivem porque eu vou fazer um plano de carreira com 50, 60 mais. Mas então, como que você diria que as mulheres podem superar essas barreiras do etarismo e como que as organizações, então, podem, né, as empresas, organizações, podem apoiar a liderança feminina negra, né, principalmente, que você estava falando, para combater o etarismo no ambiente de trabalho? Primeira coisa é trazer o assunto para dentro, sabe? É não ter medo de falar ou não ter medo de tomar ações que possam eventualmente serem julgadas. Então, quando eu falo isso, trazer o assunto para dentro das empresas, não como só em datas marcantes, como o mês de março ou novembro da questão racial, ou o mês de orgulho LGBTQIAP+. É trazer o assunto como uma pauta legítima. Uma pauta legítima não só da área de recursos humanos, ali do conselho de administração, da gestão, da alta gestão. Por que o nosso perfil de profissional é sempre aquele, dentro daquele perfil, daquele local, daquela entrega, que é sempre a mesma? Trazer o assunto etarismo como uma consequência não, como uma continuidade e a perenidade, inclusive, dos empregos das pessoas que estão lá. Né? Quando a gente fala de etarismo, nós estamos falando de um mundo que não vai acontecer. É fato. Vai acontecer com todos nós. E se de repente a gente tinha aquela figura que foi construída alguns anos atrás, que com 55 anos eu me apresentei, e aí eu vou morar na praia, e vou caminhar, e vou fazer esse plano, se esse é seu plano, está tudo certo. Mas eu tenho que ter o direito de falar se eu quero que esse plano seja feito aos 55, aos 65, aos 75, aos 85, aos 95, aos 105 e o que seja. Se eu decidir ficar trabalhando até os 105 anos, que eu tenho oportunidades abertas que foram cavadas por quem está construindo a estrutura agora, né? E especificamente para a questão de mulheres, eu acho que a gente já o fato do empoderamento feminino ser tangível não quer dizer que a gente chegou lá, não. A gente tem um monte de barreira para suprir ainda. Um monte. Agora, a minha dica é que essas barreiras agora sejam superadas de formas coletivas e não de forma individualizadas, como foi sendo construído até agora. Então, se mulher tem direito a voto, todas as mulheres, dentro das suas diversidades, dentro das suas pluralidades, têm direito a voto. Se mulheres têm direito a ocuparem cargos de conselho, todas as mulheres, em suas diversidades, em suas pluralidades, têm direito a estar nos cargos de governo. E se eu ocupei essa posição e eu estou vendo que não tem a diversidade e a pluralidade do coletivo, é meu papel de mulher questionar. E às vezes, no caso de mulheres não negras, é o papel até de ceder a ação a alguns privilégios para conseguir que a equidade seja alcançada.
É lógico que a gente está falando aqui pode parecer utópico ou até intangível para algumas pessoas que estão ouvindo a gente. Mas eu conheço várias mulheres não negras que são aliadas e cederam numa construção para conseguir abrir mais portas. Né? Eu posso nomear algumas para não ser injusta aqui, vou falar de uma que eu super sugiro que sigam, Etienne do Jardim, Jaqueline, Conrado. São todas mulheres tão negras e são aliadas, e cedem sem ter o protagonismo, isso é importante. Quando uma mulher não negra concede um acesso, porque pessoas negras não têm oportunidades, elas têm acesso, a que uma pessoa negra consiga ter uma possibilidade de exercer as suas potencialidades e seus conhecimentos técnicos, o protagonismo não é dela, é da pessoa não negra que conseguiu. O que ela fez só falou assim, ó, vem cá, eu vou ser seu sponsor. Gratidão não é necessariamente o caminho de, uau, eu estou aqui. E isso acontece muito, Ju. Isso acontece muito. Eu, mulher, coloquei 4 mulheres pretas em posição de liderança. Você não colocou. Você alertou que mulheres negras aptas a ocuparem aquela posição poderiam ser indicadas por você que teve acesso à informação. Portanto, o protagonismo da luta negra é das pessoas negras, não das pessoas que não entenderam ainda que têm privilégios. Então, isso é importantíssimo a gente salientar aqui também. E um outro ponto, e já fechando, de passando para a próxima pergunta, eu acho importantíssimo a gente entender também que pessoas negras, isso mulheres e homens, a gente não quer nenhum favor. A gente só quer ter acesso que é o nosso por direito e por reparação histórica social. Eu não quero que as pessoas, tadinha, ela teve uma história, por isso que eu não permito que romantize a minha história. Ela lutou, estudou, conseguiu e venceu. Não, não é verdade isso. Eu lutei, eu chorei, eu construí, eu puxo mais dos meus, eu puxo mais das minhas, para que as dores da próxima geração sejam menores que as minhas. Assim como o movimento negro unificado, há muitos anos atrás, fez para que hoje eu estivesse aqui fazendo uma troca com você. É injusto eu falar que, ai, tadinha, eu vou conseguir, porque senão a gente troca os tokens, né? Eu sempre tem um negro único naquela posição para falar que eu tenho. Você não está mudando a causa, você não está mudando os números. Você está, de repente, diminuindo sua dor na consciência, e não é isso que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é a Ju trazer 10 mulheres negras para falar sobre a verdade delas aqui do etarismo, a verdade delas sobre a construção delas, para falar sobre coisas técnicas, chamem pessoas negras para falarem de pessoas técnicas. Então, exemplo de ceder espaços para pessoas pretas. Vou participar do evento, sou executivo, sou convidado para um evento para falar de uma demanda técnica. Só tem pessoas não negras, não tem mulheres, não tem. Questione. Por que não tem mulheres para falar? Ah, mas a gente não achou. Olha, tem um negócio que chama Google. Uau! Só uma dica aqui, né? Só um detalhe. LinkedIn também. Ó, pesquisinha ali, ó. Rede de sustentabilidade. Boom, vem um monte. Rede de gestão de risco. Boom, vem um monte. Mulheres. Pessoas com deficiência, engenheiros, e pessoas com deficiência na pluralidade da diversidade também, que são pessoas com deficiência. Assim, é fato. Organizadores de eventos, se não tem no seu pipeline mulheres e mulheres negras, ou mulheres com deficiência, ou mulheres dos pilares de diversidade, e quando tem é só para falar de diversidade e inclusão, as pessoas convidadas precisam questionar essas pessoas de evento. Eu posso vir aqui, Ju, para falar sobre riscos, inovação, tecnologia, ensino. Estou especificamente falando aqui para estar situado o tempo no mês de março, porque é o meu papel falar desse tema no mês de março. Mas será que de verdade eu não posso participar de nenhum palco principal de inovação para falar sobre inovação e eu preciso trazer uma mulher
rica, ou um homem rico dos Estados Unidos para vir aqui no Brasil falar uma verdade que nem corresponde à realidade nacional. Isso é um exemplo de ceder. Isso é um exemplo de desafiar. Isso é um exemplo de caminhar no coletivo. Eu faço muito isso. Tem um evento, vai ter um evento e a gente vai falar de gestão de riscos. A Vivi foi convidada. Não tem outras mulheres? Por que não tem outras mulheres nesse painel? Tem outras mulheres? Sabe por que a gente não traz uma mulher trans para esse painel? Tem outras também. Por que a gente não traz uma mulher com uma deficiência nesse painel? Imagina, visualiza só a cena. Um painel para falar sobre energia limpa, formada por 4 mulheres diversas. Uau! Como diz o meme, aquele meme. Lindo. Lindo. Muito bom. Muito, muito a se pensar. E a se fazer, né? Principalmente fazer. Porque pensar já deu. Vamos agora partir para a próxima. Exatamente. E nas mídias sociais, assim, na mídia em geral, como que você acha que a mídia pode promover a liderança feminina negra? Primeiro, colocando a gente para falar de coisas técnicas que nós sabemos como falar. Eu tenho 2 grandes exemplos de mulheres negras que já estão nesse espaço e a mídia já está colaborando com isso. Por exemplo, a Gabriela do No Front, ela aparece, por exemplo, no jornal dando dicas sobre economia, sobre finanças, enfim, é muito legal. Ela aparece no jornal em alguns programas matinais para falar sobre o tema. O próprio Gil do Vigor, que dá dicas no período da manhã também, também que tem ali uma representatividade LGBTQIA+, popular, exatamente. Então, você começa a ver que quando você coloca pessoas diversas para fazer comentários técnicos, informações técnicas, enfim, você começa a quebrar alguns rótulos que foram colocados que a gente só sabe falar de diversidade e inclusão. Esse é um ponto. Outro ponto é a mídia entender, principalmente ligado a mulheres negras, a questão do colorismo. Então, até pouco tempo atrás, Ju, para eu conseguir ver mulheres negras como eu em revistas de negócio, eu tinha que ir para os Estados Unidos comprar essas revistas. De 2020 para cá, eu consigo ver mais mulheres negras estampando capas de revista, mas, pasmem, a grande maioria é concentrada no mês de novembro, conta do mês da consciência negra. As outras matérias que saem, normalmente são o quê? Mulheres negras de pele clara. Eu ouso dizer que a última revista de negócios, se não a única, tá? Para falar de negócios, que viu uma mulher negra de pele retinta na capa, foi a revista Exame que saiu a Maitê do Black Rocks. Uma outra que eu lembro que é muito forte para mim foi a Pequenas Empresas Grandes Negócios, quando saiu a Adriana Barbosa, que eu acho que foi a primeira revista de negócios a estampar uma mulher negra de pele mais escura ali na capa. Eu sei que depois a Fernanda Barbosa também saiu. E depois disso, e a revista Cláudia, lógico, em 2020, que teve o Conselheira 101, que teve mulheres negras estampando a capa. Uma outra emblemática também é a Você S.A., que foi quando a Rachel Maia saiu na capa da revista. Eu estava nessa matéria, mas a matéria era sobre diversidade e inclusão, que era até uma matéria que falou porque ela era a única, na época, que era a única presidente de empresa no Brasil, mulher negra. Você tem uma ideia? Olha que interessante. Em 2016, acho que foi em 2016, 2017, essa matéria da Rachel, que ela está na capa. Tínhamos ela. Hoje, 2023, no Brasil, nós temos 0 mulheres negras em presidente de empresas contratadas para o Brasil. 0. Nós temos algumas mulheres negras ocupando o cargo de CEO, mas elas são Latinoamérica, ou elas são fundadoras das próprias empresas, ou elas têm algum outro link, mas falam assim, eu sou uma presidente de uma empresa no Brasil, 0.
E, por favor, se alguém estiver ouvindo isso, se for uma mulher negra e tem esse rótulo, apareça que eu preciso de você para me inspirar. Né? Pode ser que seja quando o pessoal ouve já terminar. Esse é um ponto relevante. Que E das loucura, 500 hein? maiores empresas do Brasil, das 500 maiores empresas do Brasil, nós nunca tivemos uma mulher negra como presidente. Nunca. Tivemos 2 homens negros, mas mulheres negras nunca, entre as 500 maiores. É, Precisa agir ou não precisa, Ju? isso que eu falei, não é pensar mais não, é fazer. E a mídia tem um papel importantíssimo nisso. Parar de É, reforçar rótulos. Uma mulher negra presa vem aquele com drogas, assim. Mulher traficante é presa com drogas. A mulher branca é presa com drogas, menina inocente, adolescente, executiva é presa com drogas. Assim como acontece muito com o é, menino negro, é né? enviesado, né? Envezado. Uhum. Envezado. É, repito, muito a ser feito. Muito. Bom, mas vamos partir então agora para as nossas dicas? Vamos, porque já, Vamos. apesar de já ter tido assim muitos sites, muitas, nós vamos para as dicas de negócios para os ouvintes. Então, é uma dica assim para quem, vamos agora pensar em quem é afetada pelo etarismo, né? Vamos lá. Então, o que que você diria para quem, ou a questão do etarismo, para as mulheres que são afetadas pelo etarismo, ou para quem almeja um cargo de liderança? Vamos lá, pegar a dica dos dois lados, que pode ser a mesma coisa também. Atuem em networks de suporte à sua causa. Pesquisem, existem vários grupos de mulheres, vários grupos de suporte, vários grupos de capacitação, vários cursos, alguns são pagos, mas outros não. Participem dessa rede de apoio, que é uma rede de apoio onde vão entender as suas dores e vão te dar algumas histórias para se inspirar e alguns caminhos que podem te ajudar nessa sua construção. Uma segunda dica é não acreditem em fórmulas prontas. Não existe. Não existe fórmula pronta. Porque a fórmula de cada uma é alinhada com o valor inegociável de cada um. O que eu tenho são algumas histórias e algumas fórmulas que podem me dar um direcionamento, mas construir a sua própria história é o caminho para que você tenha ali a sua felicidade, as suas dores, e se necessário desistir, tá tudo bem. Desistência também é uma estratégia válida. E se tiver que desistir, saiba que você pode recalcular uma rota. Seja recalcular uma rota para o empreendedorismo, seja calcular uma rota para a mudança de carreira, seja recalculando uma rota de esquecer esses rótulozinhos que a gente tem só de posições de liderança, de C-Level, CEO, nananã, e de repente ser uma coordenadora, mas ser uma coordenadora feliz e eficaz e bem com esses status. Localizar qual que é o seu valor inegociável e para que ele pode ser útil dentro da sua jornada de liderança, mas não esquecer que sim, a gente pode ser líderes com 40 anos e não precisa ser líder só na empresa, eu posso ser uma líder comunitária, eu posso ser líder numa rede de network, eu posso ser líder ajudando outras mulheres. A gente não pode esquecer que toda mulher inspira alguém, quem a gente sabe ou não. Não é à toa que quando você pergunta assim para mulheres e homens quem são a referência, todo mundo fala, a grande maioria, é minha mãe. Em quem você se inspira? Minha mãe. Né? Então, mulheres, saibam que nesse momento vocês estão inspirando alguém. E que para inspirar, não quer dizer que você precisa ser o rótulo de vitória que alguém colocou. Você pode ser o rótulo de vitória dos seus valores negociáveis que você seja. Tenha a sua segurança psicológica como prioridade. Tem ali a sua válvula de escape. E tem, por coincidência, eu estou lendo um livro, tem tudo a ver aqui, Não, ó. mas calma, aí você já está Tem pulando, os tá livros, passando para a gente, eu já... dica de. Mas pode, pode, vamos lá. Pode.
É que tem a ver com Era isso. só Depois para eu volto. manter Tem a mais ordem, mas livro. é porque é a dica cultural, que aí, É dica vamos cultural, lá, o tá? livro, pode ser filme, série, o que você quiser, mas vamos lá, o livro então. Dá um tempo da Isabela Camargo. Dá um tempo. Isabela Eu Camargo. já li esse livro umas 2, 3 vezes e fala muito sobre. Tem até aqui na capa uma frase do Fábio de Mello, né? O tempo que nos adoece também é o tempo que nos cura. Coincidência, é a mesma indicação da minha última entrevista. Olha só, tá É, vendo? Mas eu tenho mais, gente. Eu sou dessa. então vamos lá, E manda. eu dou livros. Aí na cultural eu dou dicas de coisa. E esse Coragem, da Carol, não sei se dá pra ver, da Só o Carol coragem. Manciola, entendeu? Ah, agora deu. Carol Viu? Manciola. Que ela fala sobre coragem, mas alguns Cs da vida. E tem uma frase aqui que eu destaco muito, que ela fala: todos têm suas razões, seus motivos para agir como agem, mas isso não significa que as suas atitudes sejam corretas. É, Essa é a minha dica. faz todo sentido. Dá pra cultural, mas cultural quanto mais. Não, mas já era cultural, já é cultural? Já é cultural? Vamos embora. Então, É, só vou fechar pode. uma de mulheres negras, que o livro não está aqui, porque eu emprestei para uma menina de uma rede de apoio mental que estava precisando dar uma lida, eu emprestei. E que, na verdade, eu vou descobrir que eu vou ter que comprar um para mim, porque ela já falou que ela não vai literalmente devolver. Bom, E eu, sinceridade é tudo, né? pois é, e eu adoro presentear com livros. Livros me construíram, estudar me construiu, e toda vez que eu tenho carinho, eu sempre presentei um livro, então deixei para ela, que é Mulheres Negras Não Merecem Morrer Exaustas. Né? Esse livro é de uma americana, ela não é brasileira, mas ela estava falando sobre a construção dela quanto mulher negra numa sociedade que ela já atingiu um topo profissional dentro dos rótulos, ela faz sucesso na carreira dela, ela tem um noivo perfeito, ela tem a vidinha dentro do rótulo muito padrão, e ela conta como foi o cansaço para ela conseguir até ali, e naquele momento o desafio de ser mãe ou não, de ter filhos ou não, e de ser questionada através de uma doença. E é uma frase que se usa muito nos Estados Unidos: de mulheres negras não deveriam morrer tão exaustas. Então, essa é a minha dica cultural para uma só para para as mulheres negras que vão entender o que eu estou falando, e de modo geral esses outros dois. Muito bom, show de bola. Então agora conta pra gente os seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, sobre seus projetos, para se inspirar mais pessoas. Conta pra gente, onde que a gente te acha? Acho que me acho no LinkedIn. Eu estou forçando todo mundo para ir para o LinkedIn, porque eu sei que tem muita coisa boa lá, e eu não sou paga pelo LinkedIn, tá, gente? Não é isso, não. Não sou nem creator, nem top voice, nem nada, não. Eu só acho que nós, como mulheres, a gente lá no LinkedIn você vê muito homem ainda falando sobre tendências, sobre negócios. Então, nós mulheres precisamos entrar ali, ocupar os espaços falando sobre negócios, falando sobre tendências, falando sobre diversidade, sobre inclusão, sobre equidade, mas também falando sobre agro, sobre business, sobre finanças, sobre sustentabilidade, com todas as nossas capacidades que a gente tem. Então, estou lá no LinkedIn, Elias Moreira, e porque eu preciso ocupar ali com gênero e com raça também. Isso é muito engraçado, né? Porque acho que por conta do podcast, né, e das minhas buscas, o meu LinkedIn é quase que só mulher, só coisa de mulher, só, Aí, ó. acredita? Então sigam Quase Juliana, que olha a só. lista dela e É, vai é. adicionando quem está na lista de Porque aí todo grupo. mundo, né, que eu entrevisto, inclusive aí a minha recomendação aqui, até um episódio que eu gravei com a Silvia Coelho, que também fala muito de etarismo, fala muito de mulher da tecnologia, então eu acho ela sensacional. E ela Aí, que me pronto. ensinou a gostar do LinkedIn. Foi, foi ela, uma conversa com ela, que ela me chamou na xixa aqui, falei, pá! Falei, não, adoro o LinkedIn, adoro, adoro. É sobre isso, Mas gente. comecei a gostar Esquecem os mesmo. lados ruins de rede social. Toda rede É. social tem seu lado ruim. Tudo, né? Acho que Explore as tudo que a gente oportunidades. faz, né? Tudo que você for fazer, vai ter um lado bom, um lado ruim, então foca ali no Sobre que você isso. pode tirar de bom daquilo, o que que vai te ajudar a crescer, né? Acho que é por aí. Filtrem. É, tudo tem que dar uma filtrada, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Mas, Vivi, nem sei como agradecer.
Nem sei. Hum. Não, eu tô assim, eu tô aqui ah, maravilhada, maravilhada. Foi muita informação bacana aqui pra gente. Amei. Que Muitíssimo bom. obrigada. Imagina, eu te agradeço. Obrigada pelo espaço, obrigada pela acolhida, obrigada por todas as oportunidades de estar aqui contribuindo um pouquinho para espalhar a minha mensagem pelo mundo. E a gente se vê em breve, espero que a gente se veja em breve. Tomara que Ah, pois bombe, é, eu assim, todo mundo também. vive e volta para Né? continuar falando do jeito que eu falo. Não, inclusive tinha muito mais coisa que eu queria te perguntar. Você foi, Hum, sabe, foi falando, eu fui vendo a minha listinha aqui, minha colinha, eu falei, não, mas não vai dar tempo, não vai, não. Falei, eu acho que, né, quem sabe, a gente pega uma coisa de tecnologia, alguma coisa e pronto, bora e aí a gente lá. já vai aplicando, né? Tá Estou aqui ótimo, à disposição, Ju. maravilha. Então, muito obrigada e até a próxima, então, né? A gente vai Até a conversando. próxima. Então, Eu tá volto. bom. Então, beijo para você. Um beijo. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês em ouvir e ouvir a gente. Muito obrigada também a quem escutou, então assistiu esse episódio. Se você, por acaso, se lembrou de alguém que pode gostar também, então indica a gente. Compartilha nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, manda do grupo da família, porque assim a gente consegue alcançar e ajudar cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil no Instagram, no Facebook, que é o @empreendedelas. Pode seguir no Twitter também, mas eu não costumo falar muito por lá não. Agora, se quiser me achar no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. Perde não, hein? E vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até lá!